O cheiro de fumaça flutuava pelo quarto de Joe Maxson ao amanhecer do dia 28 de abril de 1908. A princípio, ele pensou que um café da manhã estava sendo feito. Ele morava no segundo andar, em algum lugar acima da cozinha, mas a fumaça que estava entrando por sua janela parecia excepcionalmente espessa. Maxson se levantou da cama, olhou para fora e viu uma parede em chamas. Sua mente imediatamente se voltou para as outras pessoas que moravam na casa. 3 crianças, assim como sua mãe, uma viúva de 48 anos chamada Belle Gunness. Provavelmente, elas ainda estão dormindo, pensou Maxson. Ele era um lavrador contratado pela família e morava na pequena fazenda em LaPorte, Indiana, há apenas 3 meses. Além de tudo, o seu trabalho era proteger não só a propriedade, mas as pessoas que moravam nela. O homem, então, correu pelo quarto e tentou abrir a porta que dava para metade da casa, onde Belle e suas filhas moravam. Mas estava trancada. Com a fumaça sufocando sua garganta, Maxson gritou em uma tentativa desesperada de chamar a atenção da família. Incêndio! Incêndio! Mas ninguém respondia. A única coisa que Maxson ouvia era o rangido sinistro e assustador de madeira queimando. Quando uma névoa encheu totalmente o seu quarto, Maxson desceu as escadas dos fundos, correu para fora e pegou um machado. Ele desesperadamente tentou quebrar a porta que dava para a parte da casa da Sra. Gunness, mas era inútil. Ninguém dentro estava respondendo. As chamas estavam aumentando cada vez mais e ele não conseguia mais chegar perto e, mesmo exausto, o homem não desistiu. Ele tentava salvar a sua patroa e as suas 3 filhas pequenas. Maxson então saiu correndo, gritando, em busca de ajuda. Mas quando finalmente as autoridades chegaram à propriedade, a casa era apenas um amontoado de madeira queimada e ferro retorcido. Assim que o fogo cessou, os bombeiros vasculharam os escombros e encontraram evidências de que o fogo não foi acidental. No porão da casa, eles descobriram os 4 corpos queimados, de 3 crianças e uma mulher adulta. E o mais assustador de tudo era que o cadáver da mulher estava sem cabeça. Imediatamente, os vizinhos começaram a lamentar a tragédia. Belle Gunness, uma viúva solitária que havia passado anos procurando o amor de sua vida, morreu cercada por suas filhas em um incêndio horrendo. Por toda a sua vida, parecia que a tragédia havia seguido a Sra. Gunness. Ela havia perdido 2 maridos e vários filhos em acidentes terríveis, e agora parecia que o destino também havia chegado para ela. Poucos dias depois, um ex-empregado da mulher, um homem chamado Ray LaFleur, foi preso e acusado de atear fogo na casa. Enquanto a vila estava de luto, outro homem vindo da Dakota do Sul, chamado Asley Helgen, entrou no escritório do xerife de LaPorte. Ele tinha ouvido falar do incêndio e estava profundamente preocupado, pois meses antes o seu irmão Andrew veio para LaPorte com a intenção de morar com a Sra. Gunness e não teve mais notícias dele desde então. A investigação que se seguiria tornaria a cidade de LaPorte, Indiana, o centro das atenções de todo o país. Bom, a essa altura, se você não conhece essa história, deve estar pensando, pobre Sra. Gunness. Mas, sabe aquele ditado que diz, as aparências enganam? Pois é. Belle Gunness passou por muitas dificuldades na vida. Nascida em uma fazenda na Noruega, ela emigrou para os Estados Unidos em 1881, quando tinha 22 anos, e se estabeleceu em Chicago, onde conheceu o seu primeiro marido, Mads Tivler Anton Sorenson. 2 de seus filhos morreram com apenas meses de vida. Mesmo com a perda, o casal superou as dificuldades e abriram uma bem-sucedida loja de doces. Mas por volta de 1895, a loja foi totalmente destruída pelo fogo.
Para piorar a situação, no ano de 1900, uma de suas casas foi transformada em cinzas após o incêndio. Nesse mesmo ano, Mads morreu misteriosamente. Usando o pagamento do seguro de vida do marido, Belly comprou uma fazenda com mais de 40 hectares em LaPorte, Indiana, e se casou com um viúvo chamado Peter Gunness, que tinha uma filha pequena. Mas a felicidade conjugal, entretanto, jamais existiu. Menos de uma semana após o casamento, a filha de 7 meses de Peter morreu inesperadamente, e em dezembro, o próprio Peter morreu em um acidente estranho, depois que um moedor de salsicha caiu de uma prateleira e bateu em sua cabeça. As circunstâncias, claro, pareciam estranhas, e o médico legista pediu que os policiais investigassem a mulher, mas Belly foi inocentada de qualquer acusação. Nos anos seguintes, a mulher, viúva por 2 vezes, começou a se sentir muito solitária. Ela morava com suas filhas e vários agricultores começaram a trabalhar na fazenda, mas Belly não conseguia manter nem mesmo um empregado por muito tempo. Praticamente todo mês, um novo trabalhador era contratado. Os empregados tinham que cultivar feno, criar gado para o abate, porcos e tomar de conta de um galinheiro, alguns cavalos e um único pônei. Por volta de 1905, ela decidiu que estava na hora de encontrar um novo amor e começou a colocar anúncios nos classificados em jornais de língua escandinava. O anúncio dizia o seguinte: viúva atraente que possui uma grande fazenda em um dos melhores distritos de LaPorte County, Indiana, deseja conhecer um cavalheiro igualmente bem provido financeiramente, com vistas a juntar suas fortunas. Só aceitarei cartas se o remetente estiver disposto a me fazer uma visita. De acordo com o carteiro local, a senhora Gunness às vezes recebia até 8 cartas por dia de pretendentes espalhados por quase todos os estados americanos. Em pouco tempo, os vizinhos começaram a notar um grande fluxo de homens na casa da mulher. Um dos empregados, Emil Graney, disse que a senhora Gunness mantinha as identidades dos homens ocultas. Ela sempre os apresentava como sendo seus parentes, um primo distante do Kansas, Dakota do Sul, Wisconsin e Chicago. Mas Gunness tinha o cuidado de fazer com que as suas crianças ficassem longe desses primos. Extremamente privada e prática em sua busca por um novo parceiro, Belly não estava apenas atrás de um romance. Ela procurava um homem que pudesse ajudar a cuidar de sua propriedade e das finanças, e examinava os novos pretendentes como se fosse uma empregadora oferecendo uma vaga de emprego. O dinheiro sempre esteve no topo de suas prioridades. Em uma carta a um pretendente em potencial chamado Carl Patterson, Gunness escreveu: eu escolhi o mais respeitável e decidi que você é. Se você acha que pode de alguma forma conseguir $1.000 em dinheiro, nós podemos conversar sobre o assunto pessoalmente. De 1905 a 1907, dezenas de pretendentes bateram em sua porta, mas nenhum parecia agradá-lo o suficiente para realmente se casar. Em julho de 1907, Gunness contratou Ray Lanphier para ser seu novo capataz, um homem de 37 anos com uma péssima reputação de bebedor, jogador e vagabundo. Mas Ray surpreendeu a todos. Ele se tornou um capataz competente e funcionário leal. Imediatamente Gunness deu ao homem um quarto no segundo andar de sua casa, e logo os dois começaram a ter um relacionamento estritamente sexual. Muito pobre para ser considerado um pretendente em potencial, Ray se ressentia dos homens que tentavam cortejar a mulher que ele passou a amar. A senhora Gunness não se importava. Enquanto ela dormia com o homem e testava pretendentes em potencial, ela estava trocando cartas de amor profundamente quentes com um fazendeiro de trigo de Dakota do Sul de 40 anos, que também era um imigrante norueguês, chamado Andrew Helgelian. Ao longo de 16 meses, Gunness lhe enviou cerca de 80 cartas. O romance à distância foi esquentando cada vez mais. Gunness explicou a Andrew que todos os seus outros pretendentes eram fracos, mas ele parecia um verdadeiro norueguês de sangue quente. Ela implorou que ele fosse para Indiana. Em uma de suas cartas, a mulher escreveu: este será um segredo entre nós, e ninguém mais precisa saber que você vem me visitar. E prometo que teremos muitos outros segredos entre nós. Não é mesmo, querido amigo? A chegada de Andrew a LaPorte partiu o coração de Ray. Quando o fazendeiro de Dakota do Sul chegou no início de janeiro de 1908, Gunness chutou Ray para fora de seu quarto e o mandou dormir no celeiro.
Depois que ele veio, ela não precisava mais de mim, lamentou Ray mais tarde. Andrew e Gunness pareciam ter se apaixonado imediatamente. Poucos dias após o encontro, eles entraram no First National Bank de LaPorte juntos e tentaram resgatar 3 dos certificados de depósito do homem. Em poucos dias, eles sacaram quase $3.000 em dinheiro vivo para construir uma nova vida juntos. Algumas semanas depois, a Sra. Gunness e Ray Lamphere brigaram. Alguns dizem que ela lhe devia algum dinheiro, outros dizem que ele estava com ciúmes do novo homem de Gunness. Seja qual for o motivo, Ray foi demitido e substituído por Joe Maxson. Nos 3 meses seguintes, Ray começou a rondar a fazenda da mulher. Belly escreveu várias cartas para o juiz local, Albert Smutzer, reclamando do homem, dizendo que ele estava fazendo o papel de um ex-amante assustador que ficava espiando pelas janelas. Em março, Belly tentou fazer com que Ray fosse declarado louco, mas falhou. Ela mandou prendê-lo por invasão de propriedade. Dias depois disso, ele foi preso novamente e solto mais uma vez, embora a essa altura quase todos os oficiais da cidade de LaPorte estivessem cientes de que Ray aparentemente estava querendo infernizar a vida da viúva o máximo que podia. E ele não seria o único a ficar no encalço da mulher. Andrew disse a seu irmão Asley que certamente voltaria para casa em uma semana. Ele nunca explicou por que estava indo embora e não voltou como prometido. Asley estava preocupado com o irmão. Ele checou com outros parentes e amigos para ver se alguém sabia do paradeiro de Andrew, mas ninguém tinha as respostas. Até que um funcionário do homem encontrou uma pilha de cartas de uma tal Belly Gunness. Foi aí que Asley percebeu que seu irmão tinha fugido para Indiana para morar com uma viúva rica. Ele estudou cuidadosamente as cartas de amor e imediatamente suspeitou dos reais motivos da mulher. Um dos trechos de uma das cartas dizia o seguinte: "Tire todo o seu dinheiro do banco e venha o mais rápido possível." Em outra carta, a misteriosa mulher escreveu: "Não diga uma palavra sobre isso a ninguém, nem mesmo ao seu parente mais próximo." Preocupado que seu irmão estivesse sendo enganado por uma vigarista em Indiana, Asley escreveu para a Sra. Gunness em meados de março e perguntou sobre seu irmão. Mais de 2 meses depois, a viúva respondeu: "Você deseja saber onde seu irmão está? Bem, isso é exatamente o que eu gostaria de saber, mas parece quase impossível para mim dar uma resposta definitiva. Ele saiu dizendo que iria para Chicago visitar um parente e até me mandou uma carta de lá, falando que talvez fosse embora para a Noruega, e desde então não ouvi nem vi nada sobre ele." Para Asley, ela estava mentindo. Isso era muito atípico para o seu irmão. Quando ele pediu a Gunness que encaminhasse a carta que seu irmão havia enviado de Chicago, a viúva, desconfiada, disse a ele que tinha perdido a carta. "Recebi a carta pela manhã, li e coloquei em um armário de porcelana da cozinha, e quando voltei a carta havia sumido. Ray Lamphere estava aqui e provavelmente a levou." Asley permaneceu desconfiado da história. Enquanto isso, Gunness continuou a expressar suas suspeitas sobre Ray. Em 27 de abril, ela visitou seu advogado Melvin Leleiter e pediu que ele redigisse um testamento. Ela parecia extremamente ansiosa. A mulher contou ao advogado o que vinha dizendo a todos na cidade: que Ray Lamphere estava lhe causando problemas e ela estava com medo de que ele fizesse algo com ela. "Quero me preparar para uma eventualidade", disse ela ao advogado. "Temo que aquele idiota do Lamphere vá me matar e queimar minha casa." O advogado assinou o testamento. Após a reunião, Belly foi às compras e voltou para casa com bolos, um trem de brinquedo e 2 galões de querosene. Ela ofereceu às suas filhas naquela noite uma farta refeição com carne e batatas e passou a noite sentada no chão, brincando com as filhas e seu novo trem de brinquedo. O resto da história vocês já sabem. Na manhã seguinte, sua casa pegou fogo. Ray foi preso imediatamente e quando Asley recebeu um recorte de jornal anunciando um incêndio na casa de uma viúva rica de Indiana, ele correu para lá. Em 4 de maio, Asley entrou no escritório do xerife de LaPorte na esperança de obter informações sobre o paradeiro de seu irmão. O xerife levou o homem à casa de Gunness e disse para ver se ele conseguia encontrar alguma pista nos escombros queimados. A essa altura, quase uma semana havia se passado desde o incêndio e o crânio de Belly ainda não havia sido encontrado. Todos os corpos foram mutilados e carbonizados, mas era curioso e frustrante que apenas a cabeça da mulher, de alguma forma,
tivesse desaparecido, especialmente porque o legista precisava dela para fazer uma identificação mais adequada. O jornal de Laporte alegou que o vingativo Raylan Fair deve ter se livrado da cabeça após o incêndio. Quando Asley chegou à casa, John Maxson e outro homem estavam cavando entre os escombros carbonizados em busca da cabeça perdida. Asley pegou uma pá e juntou-se a eles na esperança de encontrar algum sinal de seu irmão. Depois de 2 dias, ele desistiu. Asley se despediu dos homens e começou a andar pela estrada até que uma sensação estranha subiu lentamente a sua espinha. Aquela sensação de que algo terrível tinha acontecido. Insatisfeito e incomodado, ele voltou aos escombros e perguntou a Maxson se ele sabia de algum buraco que havia sido cavado na propriedade alguns meses antes. Maxson disse que sim. Havia um cercado de porcos a cerca de 15 metros da casa. No início daquela primavera, ele havia notado uma depressão no solo que havia sido coberto com entulho. Parecia um buraco no chão. Na época, Belly o mandou nivelar o terreno. Talvez houvesse algo enterrado naquele lugar que indicasse o paradeiro de seu irmão, pensou Asley. Para que Belly iria cavar um buraco no cercado dos porcos e cobrir com entulho? Os homens foram até o chiqueiro e enfiaram as pás na lama. Eles não precisaram cavar muito e acharam uma massa fétida misturada com o entulho. À medida que cavavam mais, o mau cheiro que saía da lama entrou em suas narinas como uma faca afiada. Os homens quase vomitaram. Então, eles acharam um saco de estopa. Dentro, havia 2 mãos, 2 pés e uma cabeça. Asley reconheceu imediatamente que aquele rosto enrugado e podre era o seu irmão. Espantados com o achado, os homens se afastaram por um momento e, observando melhor, a uma certa distância, eles perceberam que havia dezenas de depressões como aquela em todo o quintal de Belly Gunness. A terra estava cheia de sacos de estopa com torsos humanos, mãos, braços cortados dos ombros para baixo, ossos humanos envoltos em carne solta que pareciam derreter. Os homens imediatamente chamaram a polícia. No primeiro dia de escavação, 5 corpos foram encontrados. No segundo dia, 9. Depois, 11. Em certo tempo, eles pararam de contar. Inclusive, eu achei algumas fotos da descoberta macabra e, claro, não posso mostrar aqui no vídeo, mas se tiver curiosidade de ver, aqui na descrição tem um link para o blog do canal, onde você pode conferir, mas eu adianto que são imagens fortes. O legista percebeu que os ossos foram esmagados, como se tivessem sido golpeados com martelos depois de desmembrados. Cal virgem foi espalhado no rosto das vítimas, enfiado nas orelhas, boca e nariz. Um corpo após o outro era encontrado. Todo o quintal era uma espécie de cemitério, cheio de sepulturas rasas cobertas de entulho. Alguns no chiqueiro, outros perto de um lago, alguns próximos ao banheiro externo. Cada corpo foi massacrado em 6 partes. As pernas cortadas na altura do joelho, os braços cortados do ombro para baixo e a cabeça decapitada. A maioria dos restos mortais não pôde ser identificada. A ironia é que, poucos dias antes da descoberta, jornalistas e vizinhos foram à propriedade prestar homenagem a Belly Gunness. Eles não faziam ideia do que seria encontrado depois. Alguns chamavam a mulher de heroína, que morreu em uma tentativa desesperada de salvar suas filhas de um incêndio terrível. Mas quando os corpos embrulhados em estopa vieram à tona, o povo de Laporte percebeu que a Sra. Gunness não era a mulher que eles acreditavam que ela fosse. A maioria dos crânios tinha cicatrizes de cortes gigantescos e mostrava sinais de trauma contuso. Alguns corpos, aqueles ainda intactos pelo menos, continham vestígios de estricnina, comumente usada como veneno para rato. Muitos dos restos mortais foram esquartejados como um porco, mergulhados em cal virgem para acelerar a decomposição e enterrados sob entulhos que continham roupas e sapatos masculinos. Estava claro que aquele não era um cemitério familiar ancestral, mas uma vala comum, e para as pessoas familiarizadas com os anúncios matrimoniais da Sra. Gunness, não havia dúvida a quem esses ossos pertenciam. As suspeitas iniciais indicavam que mais de 40 homens foram mortos pela mulher, um número nada preciso. Outros acreditam que foram pelo menos 60. Como a polícia logo descobriu, Belly Gunness vivia uma vida dupla. De um lado, era uma mulher em busca de um amor e mãe dedicada. Do outro lado, uma assassina em série.
Ela atraía homens solteiros com seus anúncios classificados nos jornais e, quando acreditava que o pretendente certo havia respondido, o convencia a ir até Laporte, o seduzia, roubava suas economias e depois o matava. A imprensa logo espalhou a história e ela rapidamente foi apelidada de Barba Azul Feminina, em alusão ao personagem da literatura que matava suas esposas. Belle foi até comparada a Lady Macbeth, um dos principais personagens da peça Macbeth, escrita pelo dramaturgo inglês William Shakespeare. Pois bem, os repórteres descreveram sua casa como uma fazenda de terror e um jardim da morte. Esses detalhes atraíram curiosos, que foram em massa a Laporte. Algumas estimativas dizem que 20.000 pessoas se reuniram na fazenda em apenas um final de semana para ver corpos arrancados da terra. O lugar virou uma atração estadual e alguns comerciantes vendiam sorvete, pipoca, bolo e alguma coisa que eles chamavam de ensopado Gunness. Como resultado da cobertura nacional do caso, os policiais em Laporte foram inundados com perguntas de pessoas que temiam que seus entes queridos desaparecidos tivessem acabado na lama juntos aos porcos. Choveram histórias sobre homens desaparecidos que se acreditavam terem atendido ao canto da sereia, da Sra. Gunness. Um homem chamado Chrissy Hickhaven, de Wisconsin, que vendeu sua fazenda em 1906 para viver com uma tal viúva de Laporte. Outro homem, Olaf Jansen, que escreveu aos seus parentes dizendo que estava indo casar em Indiana, além de Bert Chase, T.J. Tiflin, Charles Newbert, entre tantos outros. Não demorou muito para que os investigadores descobrissem que a identidade da mulher sem cabeça no porão de Gunness era uma questão de segurança pública. Se o corpo não pertencia a ela, isso significava que uma serial killer estava solta. Com a dúvida no ar, avistamentos da mulher foram relatados em todo o país, em Laporte, Chicago, Rochester, Nova York, etc. Mas, em 19 de maio, um par de dentes postiços foi descoberto nos escombros da casa. Um dentista de Laporte os identificou como pertencentes a Gunness, e as autoridades rapidamente alegaram que haviam obtido provas de que o cadáver sem cabeça pertencia realmente à viúva assassina. Muitas pessoas, entretanto, estavam céticas. Segundo boatos, os vizinhos que viram o cadáver carbonizado acreditavam que o corpo era muito baixo e magro para pertencer à vizinha, uma mulher alta, que pesava mais de 110 quilos. Os repórteres se perguntaram se a mulher poderia ter incendiado a casa, tirado os dentes postiços para enganar a polícia e fugido para sempre. Circulavam rumores também de que dias antes Gunness havia contratado uma mulher para ser a governanta da casa e que os restos mortais poderiam pertencer a essa mulher. Apesar de tantas dúvidas, a polícia continuou a manter a acusação de incêndio criminoso e assassinato contra Ray Lamphere. Havia evidências sólidas de que ele esteve perto da casa de Gunness na manhã do incêndio. Ele mesmo admitiu ter visto o prédio pegando fogo e até alegou que se recusou a pedir ajuda porque temia que o culpassem por isso. Na melhor das hipóteses, Ray foi apenas negligente ao deixar de relatar uma emergência. Na pior das hipóteses, ele havia começado o incêndio. A promotoria reconheceu que estavam em uma posição delicada, afinal, eles estavam lidando com Belle Gunness, uma mulher que havia se envolvido na matança em massa de seres humanos. Mas não importava. Ainda era um crime queimar a casa de outra pessoa, mesmo que essa pessoa fosse mais tarde considerada um serial killer. Os advogados até insinuaram que Ray sabia sobre os assassinatos de Gunness. O homem chegou até a ser interrogado sobre as mortes, mas ele foi categórico e disse que nunca viu ou ouviu nada sobre isso. O processo judicial que se seguiu tornou-se um circo para a mídia. Enquanto Ray alegava inocência, seus advogados argumentavam que Gunness havia iniciado o incêndio e incriminado seu antigo empregado. Durante as semanas que antecederam o evento, ela trabalhou duro para ferir a reputação e a credibilidade de Ray, que já era pequena na época, sempre falando mal dele para as autoridades da cidade, como se tudo fizesse parte de um plano diabolicamente planejado. É uma teoria plausível. Gunness já havia enganado as autoridades antes. Como os investigadores descobriram mais tarde, seu primeiro marido morreu no dia em que 2 de suas apólices de seguro de vida se sobrepuseram. Na verdade, ela havia coletado o seguro de todos os membros da família do falecido marido, bem como 2 propriedades que haviam queimado misteriosamente. A mulher era uma mestra em se enquadrar como vítima da tragédia, quando na verdade ela era a maior beneficiária
da tragédia. Minha irmã era louca em matéria de dinheiro, disse Nellie Larson, irmã de Belly. Ela nunca pareceu cuidar de um homem por amor, apenas pelo dinheiro ou luxo que ele era capaz de dar a ela. Na verdade, os pagamentos de seguro e esquemas matrimoniais renderam à mulher mais de $1 milhão corrigidos para os tempos atuais. Mas por alguma razão, o júri ainda acreditava que havia evidências convincentes de que Ray tinha começado o incêndio. Quando um químico encontrou traços de estricnina nos corpos das crianças queimadas, ou seja, evidência de que as filhas de Gunness não morreram no incêndio, mas do mesmo veneno usado por sua mãe, isso ajudou a absolver Ray de qualquer acusação de assassinato, mas não conseguiu protegê-lo da acusação de incêndio criminoso, um crime que chegou a uma sentença de 21 anos de prisão. Um homem foi preso, mas após 1 ano na cadeia, ele morreu de tuberculose. Antes de sua morte, ele supostamente confessou a um pastor que havia testemunhado o assassinato de Andrew Hegelian e exigido dinheiro de Gunness para ficar calado. Em vez disso, ela o despediu. E quando Ray voltou para casa para pegar de volta seus pertences pessoais, Gunness o acusou de invasão de propriedade e começou a difamá-lo em público. Bom, hoje, muitos acreditam que Gunness foi provavelmente a responsável pelo acidente. Com seu antigo empregado furioso com ela e Asley Hegelian fuçando sua vida em busca do irmão, ela sabia que seus segredos seriam descobertos em breve. Mas essa é apenas uma das muitas teorias. Por enquanto, a questão persistente que fica é saber se Gunness realmente escapou, se o corpo sem cabeça pertencia a uma suposta governanta ou a ela. Talvez nunca saberemos. Em 2008, antropólogos forenses exumaram o corpo e tentaram analisar o DNA, comparando-o com amostras de DNA que Gunness havia deixado em um selo postal e envelope. A amostra, entretanto, estava muito degradada pelo tempo e não forneceu resultados conclusivos. Pouco foi resolvido desde então, e talvez nunca saberemos da verdade. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Aqui na descrição você encontra um link para todas as nossas redes sociais, nossas campanhas de apoio, o nosso canal secundário e uma novidade sobre os criadores do terror, um aplicativo para que você acompanhe todos os canais e não perca nenhuma notificação. Bom, no mais é isso. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.